o homem que saiu da sombra de Moisés. Ele não começou como líder. Filho de Num, nasceu na tribo de Efraim. Cresceu no deserto, em meio a um povo que carregava promessas, mas ainda não possuía a terra. Ele começou como servo. Desde cedo, algo nele era diferente. Valente, leal, disposto. Durante 40 anos, caminhou atrás de um dos maiores homens da história, Moisés. Não apenas como guerreiro, mas como alguém que aprendia a ouvir a voz de Deus. Ele viu milagres, viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu. Ele não tinha palco, tinha processo. Não tinha destaque, tinha disciplina. Enquanto muitos queriam posição, ele buscava presença. Ele estava lá quando poucos estavam. No monte, na tenda, na guerra, aprendendo a ouvir a voz de Deus, crescendo no secreto, sendo moldado longe dos aplausos. E quando Moisés sai de cena, não foi sorte. O bastão da liderança estava em suas mãos. Esta é a história de Josué, da série Os Heróis Improváveis, que você vai ouvir e assistir. Seja muito bem-vindo ao canal Personagens da Bíblia 2. Se você gosta dessas histórias bíblicas, onde há superação, coragem, pessoas destemidas que ouvem o chamado de Deus, já aproveita e compartilha com seus amigos, dê o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Porque quando Deus fala, seja forte e corajoso. Assim como fui com Moisés, estarei com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Isso foi preparo. Deus não escolhe os mais visíveis, Ele escolhe os mais disponíveis. E naquele momento, o improvável se torna protagonista. A voz que muda tudo. Seja forte e corajoso. O peso da liderança caiu sobre Josué. Um povo inteiro dependia dele. O passado era grandioso demais e o futuro assustador demais. Mas então, Deus fala, não como sugestão, mas como ordem. Seja forte e corajoso. Não uma vez, mas repetidamente. Porque Deus sabia, o medo viria, as dúvidas viriam, as pressões viriam. Mas a promessa também vinha junto. Eu estarei com você. Essa não era apenas uma frase, era a garantia da presença divina. E quando Deus está presente, a insegurança perde força. Josué não precisava confiar em si mesmo, precisava confiar em quem o havia chamado. A força que Deus exigia não vinha do físico, vinha da fé. A coragem não era a ausência de medo, era decisão apesar dele. Cada passo à frente seria um ato de confiança, mesmo sem ver o caminho completo. Deus não revelou todos os detalhes, mas garantiu sua companhia em cada detalhe. E isso era suficiente para continuar, porque quando Deus guia, até o desconhecido se torna direção segura. O chamado de Deus sempre vem acompanhado de capacitação divina. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos se tornava possível pela presença de Deus. Josué precisava aprender que liderança não é sobre controle, é sobre dependência. E que os maiores milagres acontecem quando alguém decide obedecer, mesmo tremendo. A voz de Deus não apenas encorajava, ela sustentava, fortalecia e direcionava cada decisão. E naquele momento, mais do que um líder estava sendo formado, estava nascendo um homem que aprenderia a confiar completamente em Deus. O primeiro desafio impossível, o Rio Jordão. O povo chega diante do Jordão, e não era um rio comum. Era época de cheia, águas violentas, correntezas fortes. Quando os sacerdotes pisaram nas águas, o impossível aconteceu. O rio se abriu e aquele povo que vagava sem rumo, agora atravessava em terra seca rumo ao cumprimento da promessa. Cada passo era fé. Cada pedra retirada do rio, um memorial eterno. Deus fez isso. Mas a jornada estava só começando. Do outro lado, Jericó. Muralhas gigantes, fortalezas impenetráveis. E Deus dá uma estratégia que não faz sentido humano. Marchar, silenciar, obedecer. Durante 6 dias, nada acontece. Mas no 7º, o grito ecoa, as trombetas soam e as muralhas caem. Sem espadas, sem força humana, só obediência.
Porque quando Deus luta por você, o impossível se torna inevitável. Mas nem toda batalha é vencida com facilidade. Em Ai, vem a derrota. E Josué entende uma verdade dura. Vitória não depende apenas de força, mas de santidade. O sinal escondido enfraquece toda a nação. Após restaurar a aliança, a vitória volta. E Josué aprende: obediência não é detalhe, é fundamento. Então ele conduz o povo a renovar o pacto com Deus. A lei é escrita, as palavras são proclamadas. O povo responde amém, porque antes de conquistar a terra, eles precisavam alinhar o coração. As guerras continuam, reis se levantam, nações se unem, mas Deus permanece fiel. Até o sol para no céu. O tempo se curva, porque quando Deus intervém, até as leis da natureza obedecem. Cidade após cidade, vitória após vitória, a promessa se cumpre. Mas Josué sabia, a maior conquista não era territorial, era espiritual, era formar um povo fiel, um povo que não esquecesse quem os trouxe até ali. No fim de sua jornada, ele reúne toda a nação e faz uma declaração que ecoa até hoje: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não deixou apenas vitórias, ele deixou um legado de fé, de coragem, de obediência, porque no final, as muralhas que caem do lado de fora são reflexo de uma fé que permaneceu firme por dentro. Não havia plano B, nem ponte, nem alternativa. Era avançar ou parar ali. Mas Deus dá uma instrução incomum. Os sacerdotes deveriam entrar na água primeiro, antes do milagre acontecer, antes de qualquer sinal visível. E esse é o ponto. Fé não reage, fé inicia. Quando os pés tocam a água, o rio recua e o impossível abre caminho. Pedras que falam, o memorial da fé. Após o milagre, Deus manda parar, não para celebrar, mas para lembrar. 12 homens, 12 pedras, retiradas do meio do rio. Por quê? Porque o ser humano esquece rápido, e quem esquece milagres enfraquece na fé. As pedras eram mais que símbolos, eram testemunhas, eram histórias visíveis, eram respostas para o futuro. Quando perguntarem, vocês contarão, porque fé não é só viver o milagre, é preservá-lo na memória. Porque o coração humano se acostuma rápido com o extraordinário. O que hoje é milagre, amanhã vira rotina, e o que vira rotina perde o valor. Deus sabia disso, por isso mandou marcar, por isso mandou registrar, por isso mandou construir memória. As pedras não eram para Deus, eram para o povo, eram para os filhos, para os netos, para as gerações que ainda viriam. Eram um alerta silencioso. Deus já fez e fará de novo. Cada pedra carregava um testemunho, cada pedra gritava sem voz, cada pedra confrontava a incredulidade, porque quando a dúvida chegasse, eles não dependeriam de sentimentos, mas de lembranças concretas. A fé cresce quando a memória é ativada e morre quando o passado com Deus é esquecido. Por isso, construa seus memoriais, anote, marque, compartilhe. Não deixe o tempo apagar o que Deus escreveu na sua história. Jericó, a estratégia que não faz sentido. Jericó era impossível. Muralhas altas, portões fechados, uma fortaleza inepenável. E Deus dá uma estratégia e lógica. Nada de ataque, nada de guerra convencional. Apenas marchar, uma volta por dia, em silêncio, sem reação, sem explicação. Durante 6 dias, nada acontece, mas fé também é persistência. No 7º dia, tudo muda. 7 voltas, trombetas, um grito, e o impossível desmorona, porque Deus não precisa de lógica, Ele precisa de obediência. Porque nem toda a direção de Deus vai fazer sentido imediato. Às vezes vai parecer simples demais, outras vezes vai parecer inútil, mas o céu não trabalha baseado na lógica da terra. O silêncio também fazia parte da estratégia. Enquanto marchavam por fora, Deus trabalhava por dentro. Enquanto os olhos não viam mudança, o invisível estava em movimento. A obediência deles não dependia de resultados visíveis, dependia de confiança.
dependia de submissão. Cada volta era um teste de fé. Cada dia era um confronto contra a dúvida. Cada passo era uma declaração silenciosa. Deus sabe o que está fazendo. E mesmo sem entender, eles continuaram. Mesmo sem ver, eles avançaram. Porque milagres não acontecem na explicação, acontecem na obediência. Quando a vitória vira derrota, o erro em Ai. Depois da vitória em Jericó, vem a autoconfiança. Ai parecia pequena, fácil, nada comparado ao que já venceram. Mas o resultado é chocante. Israel foge, homens morrem, o medo volta. Josué se desespera, cai com o rosto em terra e pergunta: o que aconteceu? Porque nem toda derrota é externa, algumas começam dentro. Porque o perigo não está apenas nos grandes desafios, mas nas pequenas distrações. O excesso de confiança cega, faz ignorar princípios, faz pular etapas. Eles não consultaram a Deus, não buscaram direção, agiram no automático, baseados no sucesso anterior. Mas vitória passada não sustenta decisão presente. Cada batalha exige dependência. Cada passo precisa de direção. O erro não estava no tamanho do inimigo, mas na postura do povo. Algo oculto comprometia tudo. Porque quando há desobediência escondida, o externo revela o interno. A derrota expõe o que foi ignorado. Deus não havia mudado, mas o coração do povo se desviou. E antes de vencer fora, era preciso alinhar dentro. A lição mais dura: santidade antes de conquista. Deus revela o problema. Havia pecado escondido. Algo foi tomado quando não deveria, e isso afetou toda a nação. Porque o oculto também tem consequências. Josué entende, não é sobre força, é sobre alinhamento. Antes de vencer fora, precisam corrigir dentro. A santidade é restaurada, o erro é confrontado, e então a vitória volta. Porque Deus não abençoa o que está fora do propósito. Santidade não é aparência, é essência. Não é o que os outros veem, é o que Deus conhece. O que está escondido aos olhos humanos está exposto diante dele. E o que parece pequeno pode gerar grandes impactos. Um erro ignorado abre portas para grandes perdas. Uma concessão silenciosa compromete destinos. Deus não trata apenas ações, ele trata intenções. Não corrige só o comportamento, corrige o coração. Porque antes de liberar conquistas, ele forma caráter. Antes de entregar promessas, ele ajusta fundamentos. Santidade é pré-requisito, não opção. É base, não detalhe. E quando há alinhamento, o favor volta a fluir. A presença se manifesta novamente. E aquilo que parecia travado se destrava. Um erro que ensina: o engano dos gibeonitas. Nem todo erro vem de desobediência direta. Alguns vêm da pressa, da aparência, da falta de consulta a Deus. Os gibeonitas chegam com uma história convincente. Roupas gastas, pão velho, tudo parece verdadeiro, mas não era. Josué acredita e faz um acordo sem perguntar a Deus. 3 dias depois, a verdade aparece. A lição é clara: nem tudo que parece certo é direção divina. Porque nem todo engano vem com aparência de erro. Às vezes, ele vem bem disfarçado, bem apresentado, bem argumentado. O perigo está no que parece inofensivo, no que soa lógico, no que convence rápido demais. A pressa elimina o discernimento. A urgência rouba a sensibilidade espiritual. E decisões rápidas podem gerar consequências longas. Josué não perguntou, não buscou confirmação. Confiou apenas no que via. Mas nem tudo que os olhos enxergam revela a verdade. Nem tudo que emociona vem de Deus. Discernimento é mais importante que aparência. E direção divina exige pausa. Porque consultar a Deus não é opção, é proteção. E quem decide sem Ele corre o risco de assumir compromissos que nunca deveriam existir. O dia em que o tempo parou. Em meio à batalha, o tempo se torna o maior inimigo. O dia está acabando.
A vitória ainda não está completa. E Josué faz algo ousado. Ele ora e pede o impossível. Sol, pare. E o céu responde. O tempo desacelera. O dia se prolonga. Porque quando Deus entra na batalha, até o universo se alinha à sua vontade. Porque há momentos em que os recursos humanos não são suficientes. Momentos em que estratégia não resolve. Força não resolve. Experiência não resolve. É nesse lugar que nasce a fé ousada. A fé que não se limita ao natural. A fé que rompe o impossível. Josué não pediu pequeno, porque entendia quem estava com ele. Ele não olhou para o céu como limite, mas como resposta. E quando a oração se alinha com o propósito, o extraordinário acontece. O tempo que antes pressionava se torna aliado. O cenário muda, a lógica se curva, porque Deus não está preso às leis que Ele criou. Ele governa sobre tudo. E quando Ele decide agir, até aquilo que parecia intocável se move a favor dos que creem. A declaração final que ecoa até hoje. Depois de tudo, das guerras, das vitórias, das falhas, Josué reúne o povo, não para lutar, mas para decidir. Ele relembra a história, as promessas, os milagres, e então faz uma pergunta direta. Escolham hoje, sem meio termo, sem neutralidade. E então ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão firme, um legado eterno. Porque no final, a maior conquista é permanecer fiel. Se você gostou desta história, se inscreva no canal @Personagens da Bíblia 2. E aproveita e compartilha com seus amigos. Dê o like, ativa o sininho, pois tem muitos corações que precisam ouvir esta história. Porque chega um momento em que não dá mais para adiar. Não dá mais para viver indeciso. Não dá mais para ficar entre dois caminhos. A decisão define o destino. A escolha revela o coração. Josué não impôs, ele posicionou. Ele não obrigou, ele confrontou. Porque fé não é herdada, é escolhida. Não é automática, é intencional. Servir a Deus exige renúncia, exige firmeza, exige constância. Não é uma decisão de momento, é uma decisão de vida. E quando alguém se posiciona, influencia gerações, constrói um legado. Porque no fim, não será sobre conquistas externas, mas sobre quem você decidiu ser diante de Deus. E deixa eu ser direto com você. Nem todo mundo vai entender suas escolhas. Nem todo mundo vai concordar com seu caminho. Mas quando Deus está te guiando, você não precisa da validação de quem não conhece o propósito. Ser forte e corajoso não é não sentir medo. É decidir obedecer, mesmo quando o coração treme. Hoje, Deus está te chamando para um nível mais alto. Não viver para aplausos, mas viver por propósito. Então decide quem você vai agradar. Porque no final, não é sobre quantas pessoas te aprovaram. É sobre se você foi fiel àquele que te chamou.